A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Eu não sei vocês, mas até o meu frio passou. Depois dessa agitação aqui dos irmãos. Muita bênção, parabéns. Deus continue usando a vida de cada um de vocês. Irmãos, como nosso tema principal é o amor que transforma, eu não poderia falar coisa diferente que não fosse do amor. Amém? E eu queria convidá-los, a todos vocês, aqueles que quiserem e puderem, abrir suas Bíblias, seus dispositivos, acompanhar no telão a Epístola 1 João, no capítulo 4, versos 19 ao 21. Aqui dá para enxergar melhor. Vamos ler, irmãos? João capítulo 4, verso 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. E isso deveria estar com letras maiúsculas aí. Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele, do Senhor, temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Curve a sua cabeça, vamos orar rapidamente. Senhor Deus, Mestre querido, que a tua palavra, Deus querido, faça sentido. Entre, Deus querido, nos corações e mentes de cada um, Deus, que possamos ser úteis aqui ao Senhor, possamos servir ao Teu nome, que Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade no nosso meio, assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse trecho, apenas a título de ambientação, ele foi escrito, e a gente costuma dizer que o óbvio deve ser dito, ele foi escrito por João, mas não João Batista, João o evangelista. Ele escreveu essa epístola, mais um evangelho, mais duas epístolas e o livro mais famoso e mais complexo talvez da Bíblia, chamado O Apocalipse. Inspirado por Deus. A origem de João é muito interessante. Engraçado que João era um pescador. Ele tinha um irmão chamado Tiago. Ele era filho de Zebedeu e de uma senhora chamada Salomé. Era um negócio de família. O seu pai, Zebedeu, também era pescador. Quais as características, então, sabendo quem era João? Quais as características que nós podemos deduzir, a partir de agora, deste servo do Senhor, deste apóstolo e discípulo de Deus? Pescadores eram pessoas simples, muito simples, humildes, muitas vezes sem estudo, iletradas, como dizem os mais cultos, né? Eram homens rústicos, e não poderia ser diferente. Por quê? Pela natureza e pela dificuldade do seu trabalho. Mas, surpreendam-se, irmãos e amigos, Jesus viu algo nesse pescador, em mais alguns, que era de extremo valor para ele. Uma virtude chamada persistência. E eu digo isso porque alguém já viu o trabalho de um pescador que passa muitas vezes dias em alto mar, tomando sol na pele, debaixo de um sol escaldante, ou por vezes vira uma noite trabalhando a noite inteira, como fizeram os discípulos de Jesus antes de se tornarem discípulos. Pedro, por exemplo, passou a noite pescando e nada pescou. Um pescador deveria ser persistente, resiliente, ele tem que ter a capacidade de superar obstáculos. E eu aproveito, tem algum pescador aqui, ou alguém que goste de pescar? Pastor Paulo, pode se entregar. Amém. Meu irmão, eu queria dizer para vocês hoje que você tem essa virtude, e não só para pescar peixes, mas para pescar homens, para salvar vidas para Cristo. Amém? Meus irmãos, eu queria falar do amor de Deus que transforma em 3 pontos. O primeiro deles é que o amor de Deus transformou vidas no passado.
inúmeras vidas. Eu queria usar apenas 2 exemplos de 1 milhão, ou enfim, um número sem fim de vidas que poderiam ser exemplificadas aqui. E a primeira delas começar pelo próprio João. E a vida do João, do evangelista, ela começa a mudar quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E este, como mestre amado, o chama para ser o seu discípulo. Eu não vou ler, mas se você quiser conferir, verifique. Em Mateus capítulo 4, versos 18 até 22. Aliás, os 4 primeiros discípulos de Jesus eram pescadores. Pessoas simples, que Deus viu algo que ninguém mais viu dentro deles. Se alguém se identificou, glorifique a Deus por isso. Os 4 primeiros foram nessa ordem: Simão, depois chamado Pedro, depois André, depois Tiago e finalmente João, que estava junto ao seu irmão e ao seu pai Zebedeu, preparando as redes para pescar. E Jesus os chama e eles imediatamente largam tudo e seguem Jesus Cristo. João e Tiago têm uma característica que eu queria ressaltar no dia de hoje, que eu julgo muito importante. Era levada com relação ao seu temperamento. Talvez alguns dos irmãos aqui já tenham esse conhecimento, mas talvez alguns não tenham, e é por isso que eu vou ressaltar. O temperamento de Tiago e de João era difícil. Era no mínimo explosivo, impulsivo, marcante. Tanto que Jesus chega para eles, os dois, e apelida: vocês são Boanerges, em aramaico, que quer dizer o quê? Filhos do trovão. Alguém já se assustou com o trovão? Eu me assustei várias vezes, ainda mais nesses dias que está chovendo aqui. Isso está escrito em Marcos 3,17, apenas por curiosidade. Mas eu quero te provar que eles tinham esse temperamento, não basta eu falar para vocês. Se vocês quiserem acompanhar, aí sim, eu peço aos nossos amigos da mídia que nos ajudem aí. Em Lucas, no capítulo 9, no verso 54, vamos ver o que está escrito? Eu quero provar para vocês que o temperamento deles não era fácil. E enviou mensageiros à sua frente. Esse que enviou foi Jesus. Lucas 9, 5, 4. Jesus queria ir a Jerusalém. Indo estes, entraram os mensageiros num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava no semblante de Jesus que ele ia para Jerusalém. Logo era judeu, e todo mundo sabe que judeus e samaritanos não se gostavam. Eram odiados um do outro, tinha uma intriga histórica. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, olha a pergunta básica: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É agora, Senhor. Fala que a gente manda cair fogo do céu para destruir todo esse povo aí. Vejam como era o tal do João. João evangelista. E às vezes a gente pensa: encontrou Jesus, está resolvido. E esse estava do lado dele, andando com ele, comendo com ele, aprendendo na fonte. E não mudou assim do dia para a noite. Mas João foi impactado pelo amor e pela compaixão de Jesus. A gente costuma dizer, onde eu trabalho, temos alguns militares aqui, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E o exemplo de Jesus era tão poderoso e tão forte, que isso impactou João e todos aqueles que o acompanhavam diariamente. Ele foi impactado por Jesus quando Jesus curou doentes. Mateus capítulo 14, verso 14. Eu queria ler com vocês também. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Curou por amor, por compaixão. Nesse momento, irmãos, cabe frisar um aspecto muito interessante. Jesus não estava nos melhores dias.
Jesus, naquele momento de 14, Mateus 14, ele estava, eu diria para vocês, triste. Jesus não estava feliz. Por quê? Ele tinha acabado de receber a notícia de que seu primo e amigo João Batista tinha sido decapitado e, obviamente, morto. E apesar disso, ele entra num barco para tentar se isolar. Ele estava atendendo multidões, entra no barco, se afasta, passa um tempo distante e vai mais distante ainda. Chegando do outro lado, adivinhem quem estava esperando ele lá? Toda a multidão, de novo. Jesus não estava numa legal, não estava muito legal. Ele disse, por amor, ele vai lá. Vamos lá, meus irmãos, um após o outro. Coxos, cegos, todos os que precisavam do amor dele naquele momento, ele atendia, sem pensar no que ele estava sentindo por dentro, apesar do que ele estava sentindo por dentro. João também foi impactado quando Jesus alimentou os famintos, que também é um gesto de amor. Você já, algum dia na sua vida, se não o fez, eu queria convidar você a sair e ir para uma praça, levar comida, alimento, bebida e alimentar aqueles que precisam. Se você nunca fez, siga o exemplo de Jesus agora. Em Mateus, por favor, projete, capítulo 15, verso 32, está escrito: Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E eu não quero mandar esse povo todo embora para casa em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. Meus irmãos, esta prova de amor de Jesus, esta, por acaso, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus, neste caso específico, ele multiplica 7 pães e alguns peixinhos. Lembra do primeira multiplicação? Eram 5 pães e 2 peixes, e sobravam 12 cestos, né? Nessa segunda multiplicação, ele alimenta, pasmem, 4.000 homens, mulheres e crianças, e ainda sobram 7 cestos cheios de alimento. Andrezinho, deixa Deus te usar, fica à vontade. Amém? João também foi impactado quando Jesus ensinou sobre o amor. Eu queria convidar vocês mais uma vez a gente ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 22, versos 36 a 40. Vamos ler? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Pergunta um escriba. E Jesus responde: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Já foi lido isso hoje aqui, por acaso, em outra passagem. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, escuta, irmãos, é ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, eu queria recapitular com vocês. Eu não sei se você entendeu bem. Vamos recapitular. Qual é o maior mandamento? Alguém sabe? E qual é o segundo grande mandamento? Em resumo, qual é o grande mandamento? Amar. Amar. O grande mandamento é amar. Se você sabe disso, então por que você não o faz? Eu diria para você agora, portanto, como você sabe que o grande mandamento é o amor, ame, ame, ame sem medida, ame, ame. 2 considerações. Se você amar a Deus, vamos colocar aqui uma vertical. Se você amar a Deus, você não vai colocar nada acima dele. Está bem resumido? Nada. Ô irmão, o que é nada?
Nada é tudo. É tudo que você pensar. Nada disso pode estar acima dele. Ah, irmão, minha família. Nada. Ah, meu trabalho. Nada. Ah, meus bens. Nada. Você entendeu? Nada acima dele. Agora vamos olhar para a horizontal. Se você amar o seu irmão, você não fará mal algum a ele. Conseguiu? Consegui me fazer explicar e entender? Você não fará mal algum a ele. Aí eu vou te dar alguns exemplos. Quem ama, não engana. Quem ama, não mente. Quem ama, não furta. Quem ama, não rouba. Quem ama, não fura fila. Ô pastor, coisa besta. Uma filinha, né? Posso furar uma filinha? Não fura fila. Tem alguém esperando na sua frente. Quem ama, não deseja o marido, a esposa do seu próximo. E aqui eu queria fazer uma reflexão muito especial. Ali, ó, sentada à nossa esquerda, está a dona Sulamita ali. Ó. Eu sabia que ela já está rindo. Ela já está rindo. Irmãos, se eu olhar para a dona Sulamita, se ela olhar para mim com desejo, eu vou ser bênção na vida dela. Amém? Se qualquer uma olhar para mim, eu vou ser maldição na sua vida. Eu não vou te servir para nada. Eu vou destruir a sua vida. Para você, pastor, para você não serve. Se você olhar para minha esposa, idem, vai ser maldição. Tudo que você construiu, tudo que você pensou na sua vida, que queria angariar, crescer, tudo isso vai ser perdido. Perdido. Vocês estão começando a entender os mandamentos de Jesus? Quando ele fala amar o seu próximo, é isso. É porque isso vai ser ruim para você. Vê se você entende. Vai ser maldição. Não vai ser bênção, vai ser maldição. Quem ama, não mata. Quem ama, não deseja mal. Quem ama, não fala mal. Cuidado com a nossa língua, irmãos. Quem ama, não fala mal. Não estupra, não vende drogas. E se você olhar para o mundo agora, você vai descobrir o seguinte: o que falta no mundo? Aleluia. Glória a Deus. Que bom que nós aprendemos, que bom que nós entendemos. E adivinhem, a palavra de Deus nos ensina que Deus é... Aleluia. Olha que aula fácil, né? Todo mundo já entendeu. Mateus, no capítulo 7, verso 12, está escrito: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu só estou dizendo isso para deixar um pouquinho mais claro. Semeadura, reciprocidade, ok? O que você fizer para o seu irmão, ok? Entendam. João, continuando nossa história, foi tão impactado por Jesus Cristo, a ponto de ele se tornar conhecido com alguns títulos. João ficou conhecido como apóstolo do amor, por pregar o amor incessantemente. Vamos voltar ao texto principal, 1 João 4, 19, 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o que quer dizer isso, irmão? Ele ama dessa forma que Ele ama hoje, porque Ele sentiu o amor de Deus primeiro na vida dele. E isso modificou, transformou a vida do João, do evangelista João. Vamos continuar. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso.
mentiroso. Ah, eu amo a Deus, mas e você ama quem está do seu lado, está perto? Você é mentiroso, irmãos. E quem é que tem parte com a mentira? Adivinhe. Preciso falar? Acho que não. Está claro. Este aqui é um momento sagrado, eu não preciso falar o nome dele aqui. Mas vocês já sabem quem é. O discípulo que Jesus amava. Esse foi um outro título também recebido por João. Tudo bem que está mencionado no capítulo 13, verso 23 de João, no próprio livro que ele escreveu, mas está escrito, João 13, 23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Só a posição de João, estar ao lado do Senhor, e esse momento é o momento que nos traz a última ceia. A ceia, aquele momento em que Jesus fala, eu vou ser traído. Fala para eu serei traído. E Pedro, vendo que João estava do lado de Jesus, ele chega assim, João, pergunta para o mestre, quem vai trair ele? Pergunta. João se reclina e pergunta, Senhor, quem será? E Jesus diz, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele molha o pão e entrega a quem? A Judas Iscariote. Irmãos, ele também ficou conhecido por ser o discípulo a quem Jesus confiou os cuidados da sua mãe. Alguém ama a sua mãe aqui? Eu amo minha mãe. Se você disser que não ama, vai ter problemas. Eu amo a minha mãe. Jesus confiou a João. Você confiaria a sua mãe a qualquer um? Tem certeza? A alguém que você amasse muito? Isto eu queria que você confirmasse comigo. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, nos versos 26 a 27. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, mulher, eis aí o seu filho. A partir de agora, João seria o filho de Maria. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Bom, cabe uma explicação. Maria já era idosa e era viúva de José neste momento. Ela não tinha quem cuidasse dela. E Jesus precisava confiar a alguém. E ele confiou ao discípulo que ele amava. Um amigo que por vezes era mais chegado do que os seus próprios irmãos. João foi transformado pelas palavras e pelo exemplo de Jesus. E isso ele deixou registrado em todos os livros que ele escreveu, conforme já mencionamos antes. Mas além de João, eu queria citar a história, tem muitos outros, incontáveis, Paulo, Mateus, o próprio Pedro, vários personagens, mas eu queria te falar de um especial, talvez especial para mim. Ele se chamava Zaqueu. Zaqueu, que era o chefe, o maioral dos publicanos, dos coletores de impostos. Lucas, no capítulo 19, verso 1 a 9, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, rico e chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, tinha muita gente, por ser ele de pequena estatura. Não é o meu caso, irmãos, tá bom? Eu e o Rafael ali, quando ele fica em pé, nós dois ficamos assim, uma distância muito pequena, coisa de 30 centímetros, né, Rafael? Eu chego em você, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, também conhecido como figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu. Opa, Jesus já conhecia Zaqueu? Opa, Jesus te conhece pelo teu nome. Não importa qual seja o teu nome. Zaqueu, desça depressa,
porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com muita alegria no coração. Todos os que viram isso, obviamente, murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Ora, Zaqueu, por sua vez, reagiu, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quando Jesus também vai à casa de Mateus, algo muito semelhante acontece. Mateus tinha a mesma profissão, era coletor de impostos. E alguém vem e critica, e ele fala assim: eu não vim para aqueles que estão sãos, eu vim para aqueles que estão doentes, que precisam de mim, dos meus cuidados. E eu queria falar com você, neste momento, chamar a sua atenção rapidamente para isso. Eu queria dizer para você também, assim como Jesus falou para Zaqueu: desce depressa. Ei, desce depressa. Desce daí de onde você está. Ah, mas eu só tenho algumas pessoas que estão em cima de alguma coisa. Desce do alto do seu orgulho. Desce do alto da sua autoridade. Você não é nada diante de Deus. Veja aqui, diante de nós tem várias autoridades sentadas aqui, todas prostradas diante do Senhor dos Senhores. Desce e vem falar, vem aceitar a Cristo nesse momento. E Ele vai mudar totalmente a sua vida. Creia nisso, mas você tem que abandonar. Você tem que largar aquilo em que você está apegado. Ah, é o meu dinheiro, ah, é o meu ego, é a minha posição, é o meu orgulho. Ah, o que vão falar de mim não importa, irmão, não importa. Não importa, o importante é que você se salve, semelhante ao que aconteceu com Zaqueu. Irmãos, um segundo tópico que nós trazemos é que o amor de Deus transforma vidas atualmente. Transforma hoje. Eu queria trazer para você, que é de uma geração mais nova, mais jovem, alguns exemplos atuais que estão ao alcance de um Google. Se você quiser pesquisar. Luan, eu queria falar de um primeiro personagem, o nome dele é Jim Caviezel. É esse camarada que está ali. Não sei se todo mundo está conseguindo ver. Ele tem algumas curiosidades. Esse camarada, ele foi responsável por interpretar Jesus no filme A Paixão de Cristo. E tem algumas coincidências. Jim Caviezel, Jesus Cristo, JC. Ele tinha 33 anos quando filmou esse filme, quando gravou junto a Mel Gibson. E ele foi convidado pelo próprio diretor para filmar como Jesus Cristo, a Paixão de Cristo. E ele foi alertado por Mel Gibson. Ele fez um alerta: olha, eu vou te convidar, mas se você aceitar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Só de representar Jesus, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E mais, as portas de Hollywood vão se fechar para você. Vai faltar emprego, pelo menos em Hollywood. E mesmo assim, ele decidiu aceitar o desafio. Durante as filmagens, irmãos, aconteceram várias coisas muito estranhas. Entre elas, uma hipotermia que o próprio ator passou. Outra, ele ganhou 2 raios na cabeça. Alguém diz assim: não cai 2 raios no mesmo lugar, mas pelo menos a mesma pessoa caiu. Uma ele filmava o Sermão da Montanha, outra ele estava sendo crucificado, representando a crucificação. Numa delas queimou os cabelos. Coisa tranquila, bem simples, né? Meus irmãos, mas eu queria chamar a atenção para uma das coincidências, das coisas que aconteceu naquele dia. Durante as filmagens, do momento em que Jesus estava sendo açoitado, após ter sido condenado à morte por Pilatos, uma chicotada
escapou. Era para ser mentira, mas uma delas escapou e acertou as costas do ator, por acidente. E isso rendeu ao ator uma cicatriz de cerca de 30 a 35 centímetros. E eu queria te falar nessa noite, se você não sabe, que Jesus, por amor, ele recebeu 39 chicotadas do mesmo açoite, chamado de azorrague, algo que tem pontas de ossos quebrados e pequenos chumbos, também parecidos com halteres, o osso para rasgar a pele e o chumbo para machucar. E ele só não recebeu mais porque a lei de Deuteronômio proibia que fosse dado mais de 40 açoites. E ele recebeu essas chicotadas por você e por mim. O ator recebeu uma só. Nunca mais ele vai querer filmar chicotada na vida dele. Jesus, além de chicotada, ele carregou a cruz. Quando o ator fazia a mesma coisa, filmava carregando a cruz, uma cruz muito similar, e essa é uma característica do filme, tentou aproximar o máximo possível das cenas reais, das possíveis cenas reais da crucificação de Cristo. Ele transportava uma cruz de 68 quilos. Eu peso 65 quilos. Essa cruz, num determinado momento, ela caiu sobre os ombros do ator e provocou uma luxação do seu ombro. E ele transportou a cruz para manter a cena, transportou a cruz sentindo dores terríveis. Foi elogiado por Mel Gibson, olha, muito legal a cena, mas ele sabia o que ele estava passando. E eu queria te chamar a atenção para que você tivesse essa percepção. O que Cristo passou por nós. A crucificação não era simples, era o pior dos castigos que o homem poderia receber. Ela não era imediata a morte de quem era crucificado. Jesus morreu em 3 horas. A crucificação durava dias, com cravos cravados nos seus ossos. Nos ossos das pernas, nos ossos das mãos, havia um assento para que ele conseguisse de vez em quando respirar, mas quando ele estava com a mão aberta, lhe faltava o ar. E isso tudo, Cristo padeceu por você, por nós, por amor a nós, para ver você transformado, e muitos de vocês sentados aqui neste momento, glorificando o nome dele. Foi por isso que Jesus sofreu o que sofreu. E eu queria te dar um novo exemplo. Ao término desse filme, Jim Caviezel converteu-se ao cristianismo. E em 2011, ele em entrevista a um jornal chamado The Guardian, ele falou: Hollywood o rejeitou, fechou as portas, mas isso era um preço que ele queria pagar. Nas palavras dele, temos que desistir dos nossos nomes, das nossas reputações, das nossas vidas, para falar a verdade. Qual a verdade? Está em João 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falar de Jesus. Eu queria mostrar para vocês também um outro exemplo, antes de você soltar o vídeo, Luan. Um outro ator chamado Pietro Sarubi, ele filmava também, é esse que está aí, à esquerda, ele representava Barrabás nessa ocasião. E na cena em que Jesus e Barrabás são levados diante da multidão, para que a multidão diga a quem Pilatos deveria soltar, em algum momento o olhar dele cruzou com o olhar do ator. Que naquele momento eu posso afiançar o Senhor, a vocês todos que estão aqui, já não representava a si mesmo, ele já tinha na pele dele Jesus. Na própria pele, Jesus estava presente. Eu queria que o Luan soltasse para a gente rapidamente esse vídeo, vê se dá certo.
Gibson me falou, não olhar nunca o Cristo no olho. Mel Gibson disse para não olhar no olho do Cristo. Eu percebi como um calor, como pequeno calor nas costas aqui. Eu me esqueci que a situação de olhar Cristo, eu estava tão atrapalhado, que estava acontecendo uma cena muito grande, mas aqueles olhos não me deixou nunca. É como eu podia Cristo amar um pecador. Com tanta gente boa que tem no mundo, como pode olhar para mim? Amém. Também outro que se converteu ao cristianismo. Ele sentiu naquele momento o olhar de Jesus, que não culpava ele, simplesmente havia amor naquele olhar. Apesar de ele estar sendo solto, ele está indo para o Calvário, naquele momento. Irmãos, eu queria contar um último testemunho a respeito da minha avó. Uma senhora chamada Raimunda Silva Coelho, eu já contei para o Cerdeira alguma coisa a respeito, né, Cerdeira? Dona Raimunda Silva Coelho era piauiense. Tem algum piauiense aqui? Ainda bem. Piauiense da mais brava que existe. E a gente costuma dizer que piauiense brava é redundância, é pleonasmo. Eu estou repetindo a mesma coisa, piauiense é brava. Igual o marabaense macho, né? O marabaense é macho, com certeza. Bom, essa senhora, minha avó materna, ela simplesmente colocou o meu avô para correr, quando era jovem. Porque certamente ele aprontou alguma coisa, né? Lembra da história daqui que eu conversei, minha esposa? Ele deve ter aprontado. E dizem que com uma peixeira em punho. Não sei se é verdade, eu não estava lá. E ela, antes de se converter, era viciada num cigarro que era de palha e fumo, sem filtro, bem raiz, bem fedorento. Eu não vou falar o nome porque não convém, tem um nome típico dado lá no Pará. Um cigarro muito fedorento. Ela aceitou Jesus e ainda assim passou vários anos fumando aquele cigarro até conseguir que Jesus a libertasse disso. E eu queria dizer mais uma coisa, porque aquela expressão criado por vó, eu não sei se alguém já ouviu aqui, esse menino é criado por vó, não foi inspirado nela, definitivamente. E aí eu vou te dar um exemplo particular meu. Eu criança, minha avó era dona de um hotel lá em Marabá, um hotel simples, e faltava muita energia. Imagine no interior do Pará, cerca de 40 e poucos anos atrás, os irmãos já têm uma noção. À noite faltava energia, apagavam-se as luzes, e eu e uma molecada, uma gurizada, começávamos a gritar naquele corredor do hotel. Faltava energia, saímos gritando, ei! Beleza, minha avó, isso começou a irritar os hóspedes, né? E minha avó chegou para mim e falou uma vez assim, ó, pare com isso. Mas eu não acreditei. Aí eu disse, faltou luz novamente. Aí eu comecei de novo, a gurizada atrás de mim, eu puxava o bonde. Até o momento em que voltou energia, eu estava nesse momento na cozinha de casa, na cozinha do hotel. E ela me deixou no canto assim, eu só vi ela puxando de trás aqui um facão. E as últimas palavras que eu ouvi foi, não te mexe, que senão o facão te corta. E ela mandou aquele facão na minha coxa. Irmãos, até certos dias atrás ainda estava a marca aqui. Essa era a minha avó. Tem um outro exemplo, já quando eu estava mais velho, minha tia não era convertida, usava uma maquiagem forte, e minha avó chegou para ela e disse assim, ó, tira essa maquiagem. Ela é uma mulher de poucas palavras, né? Ela é de muita ação. Tira essa maquiagem. E ela não acreditou, e não tirou. Daqui a pouco eu só vejo a minha tia sendo arrastada pelos cabelos, gritando no meio dos hóspedes, aquela vergonha enorme, minha avó, você vai tirar isso agora. Levou para dentro, e só Deus sabe se ela morreu, mas passa bem, né, como falam.
Mas o amor de Deus converteu a dona Raimunda, a minha avó. Jesus foi o ponto de inflexão na vida dela. Mudança total. Tanto que ela amava as pessoas, que ela não queria o mal nem sequer das criaturas criadas por Deus. Eu me lembro bem de uma cena dela falando, eu ia pisar numa formiga, ela disse, para, não, vai pisar por quê? Está te fazendo mal nenhum. Deus encheu o coração dela de amor, e através das orações da dona Raimunda, marcadas nos seus joelhos, não sei se já viram um escurinho assim que fica no joelho, toda a família foi alcançada por Jesus. Deus mudou tanto a vida dela, que tudo que eu entendo de amor, da parte da minha família, eu recebi da parte dela. Ela escrevia cartas para mim falando do amor de Deus, e isso eu guardei no meu coração. E eu queria partir para a nossa conclusão fazendo mais uma recapitulação do que nós acabamos de entender agora. O amor de Deus transformou vidas no passado, transforma no presente e continuará transformando. Mas vejam, até que Ele venha. A tua oportunidade é limitada. A volta de Jesus não é infinito. Não espere que isso vá acontecer. Romanos 12, verso 2, diz, e não viviam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu explicar melhor. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Abandonem as práticas antigas. Esqueçam tudo que viram até agora. Abandone. Se eu fazia determinada coisa, eu passo a não fazer mais. Eu tenho que abandonar as práticas. Ah, mas os amigos faziam. Para. Você encontrou o que há de mais precioso nessa terra, e Ele se chama Jesus. Abandone as práticas. Você vai entrar numa nova frequência. Não sei se eu me explico bem. Frequência, rádio. 2 rádios em frequências distintas, eles não se comunicam. Eles não se falam. A sua linguagem não será a mesma do mundo. Se um dia os seus amigos enganaram, se um dia você enganou, você não vai enganar mais. Se um dia você falou mal, você não vai falar mal mais. Se um dia você burlou algum sistema, você não vai burlar mais. Sabe aquela frase de mãe? Ah, mãe, mas todo mundo faz. E você é todo mundo? Desde quando você é todo mundo? Se todo mundo pular no poço, você pula junto? É isso? Segundo ponto, deixe o amor de Deus transformar você. Significa que a transformação é por consentimento. Estão me entendendo? Você permite, Deus te convida, mas é você que consente. Você não é escravo. Escravidão é no outro partido, não aqui. Você não é mais escravo. Jesus te libertou. E como o amor de Deus transforma, eu queria ler com você, chegando ao nosso final, João capítulo 16, versos 7 a 11. Mas eu lhes afirmo, isso dizia Jesus, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entenda que essa transformação é um trabalho
do Espírito Santo de Deus. E essa transformação, entendam, é um processo. Tudo bem? A transformação é um processo e cada um tem o seu tempo. Tempo para quê? Para remover as heranças e os legados. O que é herança? O que alguém deixou para mim, as coisas que eu me apego com elas. O que é um legado? É aquilo que alguém colocou no meu coração. São os meus costumes, a cultura que eu aprendi. E eu tenho 2 exemplos muito rapidamente aqui. O primeiro deles é Moisés, lá atrás. Moisés passou quantos anos vivendo lá na casa de Faraó? 40 anos vivendo, aprendendo tudo sobre os deuses do Egito. Até um dia em que ele mata um egípcio, se descobre judeu e foge. E passa quanto tempo no deserto? Mais 40 anos no deserto. Mais 40 para tirar aquilo dele, para remover todos os deuses dos egípcios, as práticas antigas, os costumes, as culturas, tudo estava sendo removido. E depois ele volta e liberta o povo. E o que acontece? Passa mais 40 anos no deserto. Agora para quê? Para tirar aquilo do povo. Aquilo que ele já tinha tirado de si, estava sendo retirado do povo. E o segundo exemplo é da minha querida avó, a Dona Raimunda. Dona Raimunda levou anos, depois de convertida, para ser libertada do fumo, do cigarro, do vício que a escravizava. Passou vários anos. Também passou vários anos para retirar todo o ódio, todo o rancor, toda a amargura que fizeram com que ela expulsasse o meu avô de casa, talvez portando uma peixeira. Eu não estava lá. Mais uma vez. Meus irmãos, todos nós temos essa oportunidade esta noite. E eu queria fazer uma última reflexão com os irmãos. Primeiro, Deus te ama demais e quer salvar você. João 3,16 deixa bem claro isso. Porque Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crer já está condenado, porque não crê no Filho unigênito do Pai. E o último ponto, Deus te amou primeiro. Foi por isso que ele mandou Jesus. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Só temos amor no coração porque Deus nos amou primeiro. Eu queria convidar a igreja para se colocar em pé, pedir ao louvor que preparasse uma canção. Nós vamos orar. Nesse momento eu queria dizer para você, queria te convidar, conforme Deus faz a cada um de nós, te convidar a aceitar esse convite, aceitar esse amor de Deus e deixar que Ele transforme a sua vida. E eu queria te fazer um alerta, assim como Mel Gibson falou para aquele ator: não vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter gente te perseguindo. Gente perseguiu a Cristo e você não é melhor do que ele. Eles vão te perseguir também, e talvez em alguns pontos de forma mais complexa nos dias atuais. A tempestade vai se levantar, os ventos vão soprar, o barco vai balançar. Tenha certeza, eu tenho que ser sincero com você, eu tenho que te falar, vai ser difícil. Vai estar o vento, vai estar a tempestade, mas eu queria te dizer uma coisa somente: que aquele que acalma o vento, o mar, a tempestade, ele vai estar no mesmo barco que você. E ele vai ordenar e tudo vai se cumprir em seu favor, em nome de Jesus Cristo.